Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, todo mundo acha que conhece, mas que talvez tenha uma camada bem mais profunda. Disciplina. E ó, antes que alguém já pense em planilha, em produtividade, acordar às 5 da manhã, não, a nossa conversa aqui é outra. A gente vai olhar para a disciplina como a base, sabe? A fundação de um crescimento pessoal e, mais importante, espiritual. Para guiar a gente nessa análise, temos um texto do evangelista Amarildo Clayton Godoy Brilhante, que se chama Os Benefícios da Disciplina. E a nossa missão aqui é justamente entender como o autor consegue virar esse jogo, como ele transforma a disciplina que parece um fardo, né, em uma ferramenta. Uma ferramenta para a vida. Exatamente essa é a virada de chave. A ideia central do texto é fazer a gente encarar uma verdade que é meio desconfortável. Disciplina, por definição, não é gostosa no começo. É ir contra o que é mais fácil. Mas o argumento do autor é que é justamente esse atrito inicial que permite a gente construir algo que dura de verdade. Uhum. E ele não tira isso do nada, né? O raciocínio todo se apoia numa passagem bíblica que ele usa como alicerce de tudo. É de Hebreus 12, 11. De um jeito mais direto, o que o texto diz é que nenhuma disciplina na hora parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Mas depois, para aqueles que foram treinados por ela produz um fruto de paz e de justiça. Eu gosto dessa palavra treinados. Ela já muda tudo. Muda. Tira aquela ideia de punição, de castigo e coloca no lugar a imagem de, sei lá, um atleta se preparando para algo maior. Perfeito. A disciplina deixa de ser o chicote e vira a rotina de treino, né? E é esse treino que, segundo o autor, nos leva a essa tal paz e justiça na vida prática. Ok, vamos analisar isso então. E o mais curioso é que ele começa de um jeito muito pé no chão, quase trivial. Ele fala de desorganização física, daquele quarto com roupa amontoada, sabe? Da pia cheia de louça. Coisas do dia a dia. Sim, coisas que todo mundo conhece bem, mas ele conecta isso diretamente com consequências mentais e emocionais. Confesso que, assim, à primeira vista, pode parecer um pouco de exagero. A ideia de que um quarto bagunçado drena sua energia mental e afeta sua autoestima. Parece um salto grande, né? Parece. O autor consegue mesmo provar essa conexão ou é mais uma força de expressão? É uma ótima pergunta, porque toca no centro do argumento dele. A conexão que ele faz não é só metafórica, não. Ele descreve o caos externo como, e eu cito, poluição visual e mental. A lógica é que o nosso cérebro, mesmo que de forma inconsciente, está o tempo todo processando aquela desordem. Cada objeto fora do lugar é um pequeno item numa lista de pendências mental que a gente nem vê. Entendi. E isso, somado ao longo do dia, esgota a nossa energia. Faz sentido. É como ter, sei lá, dezenas de abas abertas no navegador do cérebro. Nenhuma parece pesar muito, mas juntas... Deixam tudo mais lento. Exatamente. Pois é. E em contrapartida, quando a disciplina entra no cuidado pessoal, na higiene, na organização do nosso espaço, sabe, em se apresentar de forma cuidada, o autor defende que isso é um ato de zelo. Não é sobre vaidade, é sobre respeito próprio. E esse zelo, essa organização externa, começa a gerar uma clareza interna. Vira um gatilho para a autoconfiança e, por consequência, melhora até a forma como a gente se relaciona com os outros. E como a disciplina entra aí como ferramenta, exatamente. E ele usa uma imagem muito boa. A disciplina funciona como um filtro. Um filtro. Sim, um filtro que remove o excesso e preserva o essencial. Ao arrumar o quarto, você não está só movendo coisas. Você está tomando centenas de pequenas decisões. Isto fica, isto vai para o lixo, isto precisa consertar. Entendi. Essa prática de decidir e agir, segundo o autor, fortalece o músculo da iniciativa. Rejeitar esse filtro, na visão dele, é deixar a porta aberta para a procrastinação reinar. E essa ideia do filtro me parece a ponte perfeita para algo muito mais profundo que ele aborda, certo? Sem dúvida. Porque a discussão não para na organização da casa. Ela vai para dentro, para uma batalha que, nossa, todo mundo sente, mesmo que não dê esse nome. Exato. É aqui que o texto mergulha de cabeça na dimensão espiritual. Ele cita uma passagem de Gálatas, capítulo 5, que fala da luta constante entre a carne e o espírito.
Para o autor, essa é a verdadeira origem da nossa dificuldade com a disciplina. Não é só preguiça ou falta de organização. É um conflito de interesses interno. Certo. E o que seriam a carne e o espírito nesse contexto prático do dia a dia? A carne, na perspectiva que ele apresenta, representa nossos impulsos mais imediatos. Sabe, o desejo de conforto, a preguiça, a gula, os vícios, a necessidade de gratificação instantânea. A voz do só mais 5 minutinhos. Essa mesma. A voz que diz, você merece esse chocolate, deixa para amanhã. Já o espírito, por outro lado, representa a nossa consciência mais elevada, nossos valores de longo prazo, aquilo que a gente sabe que é o certo a fazer. Espera um pouco, então na visão do autor, quando eu falho em seguir minha dieta ou procrastino uma tarefa importante, não é só uma falha de força de vontade. Não. Ele está dizendo que isso é, na verdade, um sintoma de um conflito espiritual. É exatamente essa a provocação. Ele eleva a questão. Não se trata só de ser fraca ou forte. Trata-se de qual voz você está escolhendo alimentar. Nossa! A cada vez que você cede à carne, você a fortalece. A cada vez que você age de acordo com o espírito, é ele que ganha força. A disciplina, nesse cenário, é a ferramenta consciente para treinar o espírito a vencer essa batalha diária. Isso muda completamente a forma de encarar o problema. Em vez de sentir culpa por não ter força de vontade, a ideia é de um treinamento para fortalecer o lado certo. Exato. Mas como? Não basta só tentar mais forte, que a gente sabe que geralmente não funciona? E a fonte concorda totalmente que tentar mais forte é uma receita para o fracasso. O argumento dele é que a disciplina se torna eficaz quando é uma prática espiritual, não só um esforço mental. Quando ela é aliada à ação do Espírito Santo, ela nos ajuda a desenvolver o que a Bíblia chama de domínio próprio. Não é um autocontrole que vem só de nós, mas uma força que vem de uma fonte divina, que nos capacita. E essa voz interna da procrastinação, vou só checar o e-mail rapidinho antes de começar. E 2 horas depois a gente está vendo o vídeo aleatório na internet. Ah, sim. Todo mundo conhece essa voz muito bem. Com certeza. E o texto coloca de forma bem clara: cada pequena vitória contra essa voz é um exercício que fortalece nossa resiliência. A conclusão do autor é direta. Sem disciplina, a carne governa e a gente vive refém dos impulsos. Com disciplina, o espírito prevalece. E é aí que coisas que pareciam impossíveis, sabe? Como emagrecer, aprender um idioma, começam a se tornar realidade. Ok, a teoria do conflito interno e do domínio próprio é poderosa, mas na prática, como se treina o espírito para vencer essa luta? Ficar só na filosofia é fácil. O texto do Brilhante ele dá um caminho prático, pilares para construir isso. Sim, e ele é muito específico para não deixar a discussão no abstrato. Ele apresenta 2 pilares centrais para essa disciplina espiritual. O primeiro, sem surpresa, é a oração. Ele usa exemplos bíblicos fortes como Daniel, que era um homem de Estado, com uma agenda lotadíssima e mesmo assim tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. Nossa! Cita também o rei Davi, que no Salmo 55 diz que buscaria Deus de tarde, de manhã e ao meio-dia. O ponto, então, não é a intensidade, mas a frequência. A constância. Exatamente. O autor tem uma frase que resume isso perfeitamente. A comunhão com Deus é construída pela regularidade, não pela ocasionalidade. Não é sobre aquela oração fervorosa uma vez por mês, mas sobre o hábito diário consistente, mesmo que curto. Ele posiciona a oração como o motor que sustenta o sucesso terreno. Interessante. Não é uma fuga da realidade, mas uma conexão com o que ele chama de inteligência divina, para receber sabedoria e direção para os problemas do dia a dia. Certo. E qual seria o segundo pilar? O segundo pilar é a disciplina mental. E ele ancora isso numa orientação dada a Josué na Bíblia, para que ele meditasse na lei de Deus dia e noite. Ou seja, manter a mente focada no que é construtivo. E a aplicação disso para o nosso tempo é gritante, não é? O autor fala que a gente vive saturado por informações superficiais, redes sociais e notícias negativas. A disciplina mental, nesse contexto, é um ato de curadoria ativa do que a gente deixa entrar na nossa cabeça. Com certeza. Hoje em dia, se você não for intencional,
Seu feed de notícias e suas redes sociais vão ditar o seu estado de humor. É uma batalha diária pelo foco e pela paz de espírito. E a lógica do autor é bem direta. A qualidade dos nossos pensamentos é um reflexo do que a gente consome. Uhum. Se o nosso consumo mental é 90% de conteúdo que gera medo, ansiedade, inveja ou só superficialidade, é natural que nossos pensamentos sigam essa linha. A proposta dele com a meditação das escrituras é criar um contrapeso. É alimentar a mente com conteúdo que gera esperança, fé e equilíbrio. Mas isso não corre o risco de criar uma bolha? De a pessoa se isolar do mundo e dos problemas reais? É uma preocupação válida, mas o texto é cuidadoso quanto a isso. A ideia não é alienação, mas equilíbrio. Não é para parar de ler notícias ou se desligar da realidade. É para garantir que a palavra de Deus e os pensamentos positivos tenham um lugar central, funcionando como uma âncora emocional, sabe? Que nos impede de sermos levados pela maré de negatividade. É uma questão de proporção e de prioridade. Então, juntando tudo isso, a casa arrumada, a vitória sobre os impulsos, a oração diária e a mente focada. Qual é o resultado final? Onde o autor quer chegar com essa jornada da disciplina? O resultado, na visão dele, é uma transformação de vida. A tese final é forte. Abraçar a disciplina abre as portas para oportunidades raras e duradouras. Por outro lado, rejeitá-la nos deixa vulneráveis, à mercê do emocionalismo e da fraqueza. Basicamente, a gente fica só reagindo à vida em vez de agir com um propósito. Tem uma definição que ele usa no final que eu achei que amarra tudo de uma forma incrível. Ele diz: disciplina é fazer consistentemente o que nem sempre se deseja para alcançar aquilo que verdadeiramente se almeja. É a troca perfeita. O desconforto de curto prazo pelo objetivo de longo prazo. E os benefícios, como ele lista, são muito concretos e interligados. A confiança elevada que vem do autocuidado, o domínio próprio que nasce nesse campo de batalha interno, a comunhão com Deus que se fortalece com a regularidade e uma mente sã que é fruto de uma dieta mental equilibrada. É uma definição poderosa, sem dúvida. Mas, sendo um pouco advogada do diabo aqui, ela também não pode soar um pouco implacável? Essa visão de fazer consistentemente o que não se deseja não corre o risco de nos levar ao esgotamento, ao burnout, se não for equilibrada com descanso e autocompaixão? O autor aborda esse limite? Essa é a pergunta-chave para aplicar essa ideia de forma saudável. E, embora o texto não use a palavra burnout, a resposta está implícita na segunda parte da frase. Para alcançar aquilo que verdadeiramente se almeja. Ah, claro. A disciplina que ele propõe não é um sofrimento sem propósito. Ela precisa estar conectada a um porquê muito forte. Se seu objetivo não é claro ou não é seu de verdade, a disciplina vira só uma obrigação vazia, e aí sim, o esgotamento é o destino certo. Faz sentido. O descanso e a autocompaixão entram como parte do processo de treinamento, não como uma falha nele. Nenhum atleta treina 24 horas por dia. Entendi. Então, o sucesso, dentro dessa ótica, não é um golpe de sorte. É o resultado direto de um processo. Isso nos leva de volta ao começo, aquela passagem de Hebreus. A disciplina dói no momento, mas é o que garante a colheita do tal fruto pacífico no futuro. É um investimento com retorno garantido na visão dele. Exatamente. É a diferença entre construir uma casa tijolo por tijolo, de forma disciplinada, ou esperar que uma casa apareça magicamente. O primeiro método é trabalhoso, mas o resultado é sólido e duradouro. Que análise! O que começou com a simples imagem de um quarto bagunçado nos levou a uma conversa sobre propósito, batalha espiritual e a construção de uma vida com mais significado. É uma redefinição bem profunda do que a gente costuma chamar de disciplina. Sem dúvida. E para fechar, acho que vale deixar uma reflexão no ar. O texto do evangelista Amarildo Brilhante nos apresenta um caminho muito estruturado, quase um mapa, né? A disciplina, guiada pela fé, leva a resultados positivos e, de certa forma, previsíveis. O argumento é muito coeso. A provocação que fica é, num mundo que cada vez mais exige flexibilidade, jogo de cintura, espontaneidade, a capacidade de improvisar, como encontrar o equilíbrio?
Como a gente pode harmonizar a vida disciplinada e estruturada que a fonte descreve com a necessidade constante de se adaptar ao imprevisível, ao caos que a gente não controla? A questão para pensar é, em que ponto a disciplina, que é uma virtude, corre o risco de se tornar rigidez, que pode ser um obstáculo?